colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Oh, Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, agradecemos, Pai, pelo teu amor por nós, pelo teu cuidado. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de estar aqui reunidos, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, Senhor. Amamos, Senhor, louvar o teu nome, Senhor. Ó, Pai, ser presente, Senhor, no nosso meio, Senhor. Clamamos, Senhor, a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Ministra, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Ó, Pai, colocamos, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Pai, entregamos, Senhor, a Ti tudo aquilo que temos, Senhor. Ó, Pai, declaramos, Senhor, queremos Te louvar, Senhor, com todo o nosso coração, Senhor, com todo o Senhor nosso ser, Senhor, com os nossos atos, Senhor, queremos Te louvar, Pai. Ó, Senhor, Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Tua fidelidade dura para sempre, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque em Ti, Senhor, temos esperança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Elohim, Deus, o controle está.
alguns estudiosos, estudando o DNA, viram que as proteínas que unem uma cadeia de cromossomos, né, de um lado para o outro, formam a palavra Yahvé. E então o Senhor deixou em nós o seu DNA. E nós, então, aqui somos seus trabalhadores. Nós carregamos o DNA do Senhor. E ontem eu estava conversando com os adolescentes, né? Que o Senhor, o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E Jesus nós podemos copiar, né? Ele esteve aqui, Ele andou entre nós, Ele deixou o seu exemplo e nós podemos copiá-lo. Precisamos contemplá-lo para poder copiar. Amém? Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão,
ti somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca proclamando o reino de Deus. Usa-nos, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, ser as tuas mãos, Jesus. Queremos, Senhor, ser os teus olhos onde estivermos, Senhor. Ó Deus, queremos, Senhor, que as pessoas olhem para nós, Senhor, e possam ver o Senhor, Pai. Usa as nossas vidas, Jesus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Que privilégio é, Senhor, fazer parte do seu corpo. Que privilégio é, Senhor, poder servir o Senhor, abençoando as pessoas que estão ao nosso redor, tendo, Senhor, esse coração como o teu, que olha, Senhor, para as pessoas com amor, com compaixão. Que cada dia mais nós possamos ser assim, Senhor. Que diminua mais e mais o nosso eu, para que o Senhor cresça. Amém. Para que assim as pessoas possam ver o Senhor em nós. Para que assim, Senhor, o teu reino, Senhor, seja expandido através das nossas vidas, Pai. Nós desejamos que o teu reino aumente. Nós almejamos que as vidas sejam alcançadas, Pai. Amém. Usa as nossas vidas. Flui através de nós esse amor, essa graça que o Senhor derramou sobre nós. Que nós possamos derramar sobre os outros, Pai. Sobre aqueles que virão. Sobre aqueles que seguirão as nossas pegadas, Pai. Sim, nos Jesus. capacita, Senhor. Nos enche do teu Espírito, Pai. Nós sabemos que a vinda do Senhor é próxima. E nós queremos estar preparados, Senhor, para a tua chegada. E queremos preparar o caminho do Senhor para aqueles que hão de seguir o Senhor também, Pai. Amém. Não nos deixa, Senhor, olhar para as pessoas sem perceber, Pai, o valor que o Senhor vê em cada alma, em cada vida, Pai. Abra os nossos olhos, Senhor, que o nosso coração seja iluminado, Senhor, por essa graça, por esse amor que nos salvou, que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história e que mudará a história de muitas outras vidas também, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, é o alvo, Senhor, dos nossos dias, Pai. Em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai.
vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que temos, eu cantarei da bondade de Deus. De novo, Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que temos, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Aleluia. Queremos cantar, Senhor, até a eternidade, Jesus. Que tu és santo, santo, santo. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome
domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém.
Vamos nos sentar, meus irmãos. Bom dia. Bom dia a todos os irmãos. Bom dia aos queridos que nos assistem de forma online. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. Amém? Inclusive, irmãos, às vezes você tem um familiar, um amigo, alguém que está precisando ouvir da palavra do Senhor, né? Mas às vezes por alguma situação a pessoa não está congregando em nenhum lugar, ou tem dificuldades de se mover, locomover, você pode passar o nosso link da nossa reunião aqui, tá bom? Porque nossa reunião acontece aqui no salão, mas a gente está transmitindo ela, então muitas pessoas já foram alcançadas por esse método aí. No começo a gente nem imaginava, né? Mas muitas pessoas assistem a nossa reunião, ao nosso culto. Então, se você puder, às vezes tem alguém para quem você pode passar o nosso link, tá bom? A gente vai ter aqui o momento da oferta, pessoal. Já está aqui, né? Enquanto o pessoal da mesa vai colocando os avisos, tá? Então, se você tem seu dinheiro de oferta aí em espécie, você pode trazer aqui, que a gente vai ter esse momento, né? Aí a gente tem duas coisas, pessoal, para estar acertando com os irmãos. Primeiro aqui é a EBF, ó, Escola Bíblica de Férias. Então, qual é a situação? Lá no bairro Camargo Andrade, a Alexandra já tem um trabalho com algumas crianças, algumas famílias ali, e a gente aproveita, então, né, essa região para estar fazendo em julho a nossa Escola Bíblica de Férias. Vai acontecer do dia 16 ao dia 18. E aí é o seguinte, então é uma quarta, quinta e sexta-feira. Quem está na coordenação disso aí é a Alexandra e a Ana Lúcia. E nós precisamos sempre de algumas coisas, não é, Ana? Então, se os irmãos quiserem contribuir de alguma forma para a Escola Bíblica de Férias, inclusive, às vezes você não tem o que fazer naquele dia à tarde. Você pode estar ajudando a gente com a sua presença lá, é muito importante. Mas se você não puder estar lá no dia à tarde e quiser ajudar a igreja, quiser ajudar as irmãs que estão nesse trabalho de alguma forma, pergunta para a Ana Lúcia, que ela vai saber o que você pode colaborar para estar acontecendo a Escola Bíblica de Férias, tá bom? Então a igreja, ela está sempre em movimento. A gente não trabalha só aqui no salão, a gente não trabalha só nas casas, a gente tem um trabalho também de evangelismo e a gente quer usar. Ano passado foi uma bênção. E esse ano a gente quer fortalecer esse trabalho da Escola Bíblica de Férias. Então, se você tem no coração contribuir, ajudar, estar junto nisso, pergunta ali para a Ana Lúcia que ela vai saber como você pode colaborar, tá bom? Aí, a segunda coisa eu vou pedir para a Vitória. Vitória que está ali, né? Vitória, você consegue acrescentar para a gente aí? Dia 28. 28 de julho. É um sábado, tá certo, né? Perdão, 26, olha eu aí. 26 de julho, vai aparecer ali no telão daqui a pouco, é um sábado. Então, para esse final de semana, para esse mês, a gente tinha pensado naquela excursão que a gente falou na semana passada, né, lá para o Museu da Bíblia, que é do pessoal da Igreja Adventista. Mas o que acontece? Por ser um período de férias, um mês diferente, eles estão com a capacidade reduzida. Então, não vai dar para a gente fazer esse passeio agora em julho. A gente vai realizar ele talvez em setembro, né, alguma coisa desse tipo. Vai acontecer, mas não vai ser agora em julho. E aí, para esse mês, a gente vai entrar ali no telão, dia 26 de julho, à noite, sábado, aqui no salão, a gente vai fazer uma noite de caldos. Amém? Então, né, aproveitando o inverno, esse friozinho, a gente vai fazer uma deliciosa noite comunitária de caldos. Então, se você... como vai funcionar? Cada família pode trazer o seu caldo, tá? Então, a gente vai coordenar isso aí nas próximas semanas, mas a última vez que a gente fez uma noite de caldos aqui, algumas pessoas trouxeram caldo, outras trouxeram alguma coisa para incrementar, né? Um queijo, uma cebolinha, coisa desse tipo. Mas a gente vai organizar melhor
distribuir isso aí. Então, assim, é um convite para toda a igreja. Não é uma noite de casais, não é uma noite só para alguns, é para todo mundo. Então, você já põe aí no seu coração de estar participando com a gente no dia 26/7, à noite de Caldas, tá bom? Então, a gente vai organizando isso aí melhor e aí a gente conversa com os irmãos, tá bom? A gente não está esquecendo, tá? A igreja está em constante oração pela vida do Davi, tá bom? Então, Davi, os irmãos receberam as notícias aí que a Alexandra colocou lá no grupo. Então, ele vai ficar mais alguns dias ali no hospital, mas a gente está clamando para que tenha uma intervenção divina, um milagre aconteça em sua vida, né? A gente não crê só nas coisas normais que a gente enxerga, mas nas sobrenaturais que são de Deus e que podem acontecer. Tem alguma notícia extra, Domingos? Tá. Alguém está com esse peso no coração e quer orar aqui pela vida do Davi? Amém. Vamos orar, irmãos. Eu creio, como Isaac falou assim, eu creio no sobrenatural de Deus. Porque há coisas que a gente vê e algumas vezes a gente fala, mas já oramos assim, mas Deus tem coisas grandes, Ele faz coisas grandes, extraordinárias. Então, os olhos dele estão sobre a vida do Davi. Nós temos profetizado que ele é um moço levantado ali daquele leito e forte e renovado. Temos crido e temos visto assim, dessa forma, amém? Vamos levantar, irmão, vamos orar. Senhor nosso Deus, cremos, Pai, nós cremos, Senhor, no Teu poder. Somos os Teus filhos, Senhor, somos a Tua igreja, Senhor. A Tua igreja que percorre os caminhos, Senhor. A Tua igreja que toca nas vidas, Pai. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, naquilo que o Senhor é. E como igreja, nós nesta manhã abençoamos a vida do Davi, Senhor. Oh, Pai, nós sabemos que o Senhor está ali com os Teus olhos sobre ele, os Teus cuidados, Senhor, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, o Senhor está fazendo ali, Senhor. E nós abençoamos a vida dele, Pai. Nós abençoamos com a restauração, aonde está ali que foi atingido, Senhor. Nós abençoamos com restauração, com a cicatrização, com a ação completa, Senhor, na vida dele. Renova suas forças, Senhor, que seu organismo reaja, Senhor, e que ele, Senhor, sinta, Pai, a Tua mão sobre ele, que o Senhor está ali com ele, cuidando, Senhor. Senhor, cremos na Tua palavra, que diz, Senhor, que o Senhor afofa a cama no dia da enfermidade, Senhor. Esse afofar a cama, Pai, nós sabemos que são os Teus cuidados, Pai, e eles estejam sobre a vida dele, Senhor. Abençoamos a sua família, Senhor, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu avô, a sua avó, toda a sua família. Abençoamos com a confiança que vem dos céus sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, desta forma, em favor da vida do Davi, Senhor. Coloca no coração dele a esperança, Senhor, a esperança da ação do Senhor sobre a vida dele em todos os seus dias, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor Deus, oramos também aqui pela nossa reunião, pela vida do Roberto, Senhor, que o Senhor o use, Pai, e que Ele transmita com poder, Senhor, aquilo que o Senhor colocou na vida dele, no coração dele, para esta manhã e para as nossas vidas, Senhor. Agradecemos pela vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz por estar aqui de novo. Saudar também quem está assistindo. Sei que tem muitas pessoas que assistem depois, né? Algumas pessoas entram lá no YouTube e depois assistem. Alguns assistem ao vivo, online, né?
Mas é isso. Quero trazer hoje uma palavra para a gente meditar, né, um pouco sobre a vida, né? Retomando um pouquinho do que a gente tem falado aqui, né? É sempre interessante a gente fazer uma retomada. A gente tem falado muito sobre a unidade, né, do corpo, a importância de ser só um coração, principalmente nas nossas reuniões de homens, mulheres. A gente tem focado isso, né? A importância de sermos um só corpo, de vivermos um só coração, né? Também a gente tem falado muito sobre evangelismo, sobre discipulado, né? A importância, principalmente, acho que na última reunião, o Celso trouxe bastante coisa sobre isso, sobre o discipulado, sobre como proceder, como nós devemos agir dessa forma. Também foi falado sobre a finitude da nossa vida, né? O quanto a gente precisa ter a consciência de que a nossa vida é finita aqui na Terra e que tem coisas mais importantes, né, que a gente deve estar se voltando. E constantemente a gente tem falado também de lares redentores, né, que a nossa casa, a nossa vida, né, tem que ser um lugar que vai trazer pessoas, que vai transformar a vida, que vai ser um lar, que vai ser um ponto de transformação na vida de outras pessoas que ainda não conheceram Jesus, né? E eu queria trazer esse pensamento, assim, a gente tem todas essas verdades, todos esses objetivos no nosso coração, e a gente precisa pensar também na nossa própria vida, né? Será que a nossa vida está habilitada? Será que nós estamos capacitados individualmente? Às vezes a gente lança um objetivo comum assim na igreja, mas aí cada um traz para dentro de si para pensar: será que eu estou bem? Será que eu tenho condições? Será que a minha vida é uma vida capacitada, né, para fazer todas essas coisas que a gente vem pregando, vem conversando? A gente, então, acho que foi na reunião passada de homens, a gente falou do texto que o Jamê tinha comentado sobre, foi o Jamê, né, sobre o machado, né? Está em Eclesiastes 10, que o machado, que a ferramenta, no caso, tem que estar afiada, senão você vai ficar batendo na árvore e não vai cortar nunca. Então, a nossa vida, a gente às vezes tem que trazer esse pensamento, né? Será que a nossa vida está afiada o suficiente? Se frio dá uma sede, né? Não tem muito a ver, mas dá bastante sede. E será que a nossa vida está afiada? Será que nós estamos capacitados? Será que nós estamos preparados? E que tipo de vida é a nossa? Será que a nossa vida é uma vida comum? Tanto faz. Hoje em dia tem se falado muito em qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Aqui em Indaiatuba, principalmente, as pessoas mudam para Indaiatuba por causa da qualidade de vida que tem em Indaiatuba. Está no ranking lá, em Indaiatuba, acho que é Jundiaí, Americana, algumas cidades aqui da Vinhedo, Águas de São Pedro, acho que é a primeira, né, do Brasil, qualidade de vida. É uma cidadezinha pequena lá, mas hoje em dia tem se falado muito nisso, né, de viver com qualidade, de buscar uma vida melhor, os índices, os indicadores de qualidade de vida de uma cidade, saúde, segurança, emprego, etc. E isso é comum no mundo. As pessoas buscam qualidade de vida. Elas querem viver também, uma coisa comum no mundo hoje é viver com intensidade, né? Eu quero viver tudo que a vida pode me proporcionar. Eu quero curtir ao máximo, eu quero ter experiências relevantes, eu quero guardar coisas, memórias. Eu quero viver a vida com intensidade. E, às vezes, isso faz com que as pessoas exagerem, andem ansiosas, né? As pessoas ficam ansiosas para descansar, às vezes, para ir para a praia, a pessoa fica ansiosa, sofre no caminho, passa algum problema, mas é uma necessidade que as pessoas têm, às vezes, de viver toda aquela intensidade, toda aquela vida. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que nessa sociedade a gente vê pessoas buscando essa vida com intensidade, com prazeres, com sucesso, com alegria, com qualidade, ao mesmo tempo a gente vê muitas pessoas vivendo podemos falar assim, na mediocridade, vivendo assim num modo sobrevivência, né? Só fazendo as coisas por fazer, eu tenho que fazer isso para eu poder garantir meu sustento de hoje, só isso.
Se der, deu, se não der, não deu. As coisas não são feitas com intensidade, mas também não são feitas do modo certo, são feitas de forma relaxada. E isso pode causar depressão, né? As pessoas vivem sem sentido de vida, sem propósito. Percebe os extremos que o mundo leva? De um lado, as pessoas querendo viver tudo intensamente, curtir tudo. E, ao mesmo tempo, do outro lado, muitas pessoas, né, perdidas, vivendo, às vezes, sem sentido para a vida, sem propósito nenhum. Né? Esse é o mundo, né? Mas nós não somos do mundo. Né? Então, Jesus ensinou algumas coisas a respeito da vida. Então, é isso que eu queria trazer hoje, para a gente meditar um pouco sobre a nossa nova vida em Cristo, né? Eu vou colocando os textos, Mateus 6. Eu vou tentar ler aqui, eu estou usando óculos agora para leitura, porque senão não ia dar certo. O celular também teria que ter óculos, mas aqui está melhor agora. Mateus 6, 31. Jesus dizendo a respeito da vida, né? Aí eu vou pedir para a Vitória ir colocando, para a gente ir acompanhando. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comemos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui, Jesus já está deixando um firme fundamento, né? Buscar primeiro o reino de Deus. E todas as coisas, que coisas? Que nós realmente precisamos, né? Não coisas que não fazem parte da nossa vida. Todas essas coisas nos serão acrescentadas. Então, já está dando uma dica. A nossa vida é buscar o reino, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Lá em João 10, também um texto conhecido, João 10, que fala, Jesus vem falando do pastor, de ser o bom pastor, que ele é o bom pastor. E lá no 10, João 10, diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. E algumas traduções falam plenamente. Eu vim para que todos tenham vida plenamente. Inclusive, era uma música, não sei se alguém frequentava a igreja católica, tem uma música, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. Acho que é uma das mais famosas que eles gostam de cantar. E é isso. Jesus veio para nos dar vida plena, vida abundante. E essa é a vida para a qual nós cristãos, nós aqui que recebemos Jesus no nosso coração, fomos chamados. Eu sei que às vezes alguém está ouvindo e ainda não aceitou Jesus. Pode ser alguém daqui que ainda também não aceitou Jesus. Não no sentido de aceitar, às vezes a gente usa esse termo de aceitar como se a gente estivesse no controle da coisa, mas teve um encontro, vamos trocar a palavra. Aí não teve um encontro pessoal com Jesus. Alguém que está assistindo, alguém que vai assistir. Eu digo para vocês, essa vida que o mundo apresenta não é a única vida. A verdadeira vida é essa vida que Jesus propõe. É a vida plena. Então, se você quer ter uma nova vida, você pode. É só ter o seu encontro, é só se render, é só se entregar a sua vida para Jesus. Isso pode acontecer hoje, pode acontecer a qualquer momento. Se você precisa, se você ainda não tem essa certeza no seu coração, que você pode ter uma nova vida, eu digo você pode, porque essa é a promessa de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida, e vida plena. Vida plena não é só uma vida aqui na terra, fala de eternidade. Então, irmão, se você ainda não tem isso certo, firme no seu coração, eu te digo, não perca tempo, é a oportunidade de você crer, tá? Amém? Muitas vezes a gente que já creu nisso, que a gente que tem isso no nosso coração, a gente às vezes relaxa, às vezes a gente esquece de alguns detalhes dessa vida para a qual nós fomos chamados, né? E eu quero afirmar que essa é uma nova vida, por quê? Vamos lá confirmar por que a Bíblia diz que nós estamos numa novidade de vida.
2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Quem somos nós? 2 Coríntios 5, 17. Aqui, todo mundo aqui. Alguém aqui. Quem aqui está em Cristo? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a nossa realidade. Se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Aquela vida velha, aquela vida passada já foi. Nós somos chamados para viver em novidade de vida. Efésios, avançar aqui um pouquinho, Efésios 2, 13. Vai falar o que em Efésios 2, 13? Volta, 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Nós estávamos longe, a gente vivia uma vida distante, a gente estava afastado do reino de Deus. E agora nós somos chamados a viver com Cristo, em Cristo, uma nova vida. Lá em João, volta aqui, João, Evangelho, João 1:12, Vitória. João 1:12. Falando sobre o Verbo, sobre Jesus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então aqui, nesses 3 versículos, a gente consegue criar 3 itens, 3 características principais da nossa nova vida. Nós somos nova criatura, portanto, nós não somos só um homo sapiens, um ser de carne e osso, nós somos uma nova criatura espiritual, nós temos uma vida no Espírito. Nós fazemos parte de um reino, nós não somos só cidadãos do mundo, cidadãos do Brasil, de Indaiatuba, uma pessoa, um CPF. Nós fazemos parte de um novo reino, um novo reino de Deus e um novo reino eterno. E nós assumimos uma nova posição nesse reino. Nós não somos só uma criatura de Deus, nós somos filhos. Então, essa verdade tem que estar clara no nosso coração. É para essa nova vida que nós somos chamados. Uma vida espiritual, uma vida no reino de Deus e uma vida como filhos de Deus. E aí a gente precisa sondar, né, o nosso coração, sondar a nossa realidade diária. Eu sei que para mim, inclusive, também, às vezes a gente passa nos nossos afazeres, nas nossas tribulações, nas nossas tarefas diárias, né? A gente acaba esquecendo muitas coisas. E a gente deixa passar batido essas verdades. Eu não sou só mais um. Eu sou filho de Deus. Eu sou nova criatura, eu faço parte de um reino que é eterno. E às vezes a gente acaba se esquecendo disso, né? E eu quero confirmar essas características, que a gente vai trazer aqui alguns pontos. Quais são as características dessa vida plena que a gente está tentando descrever aqui? E aí, descrevendo essas características, eu vou tentar explicando cada uma delas, a gente vai pensando na nossa própria vida. Será que eu estou vivendo essa realidade de vida plena, essa realidade de vida de filho de Deus? Ou será que tem alguma coisa que está faltando, que eu preciso trazer ao meu coração, meditar e buscar de Deus revelação? A característica da vida plena, portanto, como eu falei, é ser espiritual. Nós não somos só mais um homo sapiens, mais um ser de carne e osso que tem um começo, meio e fim. Lá em Romanos 8, vamos ler um pouquinho esse texto, que ele é um pouco maior, Romanos 8. A partir do verso 1 mesmo, Romanos 8, vai falar sobre essa realidade espiritual que a gente vive. Portanto, Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha aqui. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Eu estava condenado a viver a morte. A lei do pecado me levou à morte. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não andam segundo a carne, andam segundo o Espírito. No 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para essas coisas, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, aqui está dizendo o que nós somos e para que lado a gente deve se inclinar. Para o lado do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A vida plena. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, essa é a primeira consciência, a primeira realidade que a gente tem que trazer firme. Nós somos dele e nós andamos no Espírito. Nós não somos chamados para andar só na carne. E quando a gente está nessa vida, que é a nossa vida comum, diária, a gente precisa ter esse discernimento espiritual. A gente precisa entender. A gente precisa buscar a direção do Espírito Santo. E às vezes a gente esquece disso. A gente reage, age, decide, planeja, tudo segundo a nossa carne, segundo a nossa sabedoria, segundo a nossa inteligência, segundo os nossos conhecimentos, né? Segundo as nossas vontades pessoais. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter consciência dessa realidade, que nós somos Espírito, andamos no Espírito, e que nós devemos discernir todas as coisas baseado nisso. E como a gente faz isso? Em oração. Orar, às vezes, orar não é um ato técnico, racional. Orar é algo espiritual, porque a gente está acessando algo que é fora dessa realidade. Quando a gente orou pelo Davi, a gente poderia vamos aqui fazer um movimento para ajudar o Davi. A gente pode buscar um médico melhor, que tal se a gente pagasse um exame para ele? Que tal? Isso seria algo bom, mas seria algo natural, algo humano. Quando a gente se une para orar, a gente está fazendo algo espiritual. A gente está atingindo algo que vai além da realidade da carne, da realidade da vida humana. Então, orar é algo espiritual. E é isso que é uma disciplina, né? Uma disciplina espiritual que tem que fazer parte da nossa vida. Então, esse aspecto, o primeiro aspecto de quem tem uma vida plena, uma vida que Jesus prometeu, é a consciência dessa realidade espiritual. Segundo aspecto que eu posso dizer, a vida, Jesus nos chama para uma vida plena, mas é uma vida de santidade. Jesus me chamou para uma vida plena, agora está tudo legal, tudo bom, tranquilo, estou sossegado, vou sentar e aguardar. Não é assim. Essa vida que Jesus nos chama, essa vida plena, ela envolve santidade. Nós somos separados para isso. Vamos lá em 1 Pedro 13. 1 Pedro 1, 13. Primeira Epístola Universal de Pedro. Capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância.
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, nós somos chamados a uma vida de santidade. E santidade, sermos separados, né? Como ele diz aqui, né? Chamou para uma vida de obediência, como filhos obedientes, que não se conformam com os desejos fortes que haviam nesse mundo. Então, nós somos chamados para uma vida de santidade, uma vida de obediência. O próprio Jesus, lá em João 14, volta lá, João 14, 21, ele fala, ele deixa claro isso, né? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, é um contexto de obediência, de guardar os mandamentos de Deus. Então, a vida plena, ela envolve santidade, ela envolve obediência. Ela envolve crucificar a carne. A gente não disse que a vida plena, a vida de Cristo em nós, é uma vida no Espírito, que luta contra a carne? Então, ela fala de crucificar a carne. Lá em Gálatas 2, também o texto muito usado, né, muito conhecido, muitas músicas, né? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na carne pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quando a gente tem essa consciência de que a gente tem que, enquanto estivermos aqui nessa vida terrena, que a carne precisa ser crucificada com Cristo. Nós precisamos viver a vida com Cristo, Cristo em mim. Jesus também disse lá, nem precisa colocar, mas todos conhecem, Jesus disse lá em Lucas, no meu caso eu peguei de Lucas, que ele diz, toma a tua cruz e me segue, né? Quando o jovem lá, a pessoa queria seguir, ele instrui as pessoas, toma a tua cruz diária, ele fala, tua cruz diária e me segue. E isso, deixa eu só pegar aqui, só para pegar o versículo certinho inteiro. Lucas 9, 23. Se alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Aí o mundo assim diz, a minha vida é carregar uma cruz, né? Carregar uma cruz, alguns dizem que é a esposa, outros dizem que é o marido, a minha cruz, não sei o quê. Mas não é isso que Jesus quis dizer, né? Toma a tua cruz diária, toma a tua cruz todo dia, para quê? Qual que foi o objetivo da cruz? O que significa a cruz? Morte. Então, ele manda a gente morrer todo dia, toma a tua cruz todo dia. Para quê? Para crucificar o velho homem, que insiste em aparecer todo dia, né? O velho homem segundo a carne, segundo esse mundo, né? Então, se a gente quer viver uma vida plena em santidade, a gente precisa ter essa consciência. Eu tenho que crucificar a minha carne todo dia. Pegar lá o velho, como eu falo para o Kevin, o velho Kevin, por ele lá, né, Kevin? Pregar na cruz o velho e deixar aparecer o novo Kevin. A gente ora isso todo dia, mas uma hora ele vai ter essa compreensão e vai, amém, vai entender, né? E a gente também, né? Não vou falar que, nossa, quantas vezes a gente quer fugir da cruz, né? Ah, não, eu vou fazer a minha vontade, é mais gostoso, é melhor, é mais fácil. Mas a vida plena que Jesus nos chama é uma vida de morte da cruz, de morte na carne. Com Ele. Muitas vezes a gente, por isso que a Bíblia diz, ser crucificado com Cristo. Não vai querer se crucificar sozinho. Porque muitas vezes as pessoas, senão você fica lá e morre e não volta. Agora,
porque muitas vezes as pessoas fazem sacrifícios, fazem coisas para dizer, eu estou sacrificando a minha vida, eu estou fazendo isso. Mas você está fazendo isso da sua vontade, da sua cabeça. Você tem que ser crucificado com Cristo, porque aí você alcança a vida, porque Ele morreu, mas ressuscitou. Ao mesmo tempo que você morre, você ressuscita com Ele para uma vida nova. Se você tentar fazer isso por sua própria vontade, por sua própria cabeça, você só vai sofrer. A vida plena também, que Jesus propõe, ela é uma vida de paz. É uma vida de segurança. Como a gente cantou a música da bondade de Deus, a bondade de Deus nos segue. E isso nos traz paz. Nós estamos vivendo situações difíceis. O Arcelino, com o Davi e Alexandre, estão vivendo uma situação difícil. Mas eles têm confiança na bondade de Deus. Eles têm esperança nisso. E isso eu tenho certeza. Se a gente vê o testemunho da Alexandra, né, muito forte, né, a paz que ela transmite quando ela... Sei que ela sofre, a gente entende isso, e a gente está junto, né, nisso. Mas ela tem uma confiança firme no Senhor. Porque ela tem essa paz, essa firmeza em quem o Senhor é, na bondade dEle. O Salmo 40, também conhecido, né? Salmo 40, vamos, o verso 1 e o 2, vai? Salmo 40, 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, um lamaçal, né? Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. No Salmo 40, então, diz que Deus nos coloca sobre uma rocha. Isso gera o quê? Estabilidade. Mesmo que a história aqui, a parábola que Jesus conta, né, da casa, né, sobre a rocha, a tempestade veio para os dois. Mas aquele que estava sobre a rocha, a casa dele ficou estável, mesmo passando a tempestade. E isso nos dá uma segurança, né? É uma firmeza de conduta de vida. Deixando claro, isso não significa que nós não vamos passar por tribulações, mas é diferente a forma como você as encara, né? Como você passa por elas. A vida de paz também, de paz, segurança, é uma vida de certezas, de convicções. Vamos lá em Efésios 4, a partir do verso 14. Efésios 4 diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A vida plena em Cristo nos traz convicções, certezas claras. Nós não somos mais levados para esse ou para aquele. Muitas vezes, quando a gente estava no mundo, ou quando a gente viveu fora aqui da realidade de Cristo, da igreja, a gente é enganado, a gente é levado por toda filosofia, toda ideologia, todo vento de doutrina, né, como é dito. E a gente fica procurando respostas, procurando explicações, mas a vida plena que Jesus nos propõe, uma vida de paz, de segurança, é uma vida de convicções na verdade. Você encontrou a verdade. Não é propaganda política, tá? Mas foi usada os anos passados. A verdade vos libertará, né? Mas essa verdade que vos libertará é a verdade de Cristo, tá? Você está seguro, você encontrou a verdade. Você não tem mais que ficar procurando. Mas será que essa realidade espiritual, será? Não, você encontrou a verdade e agora você tem paz. Essa vida plena que Jesus propõe, ela te dá essa segurança. E é uma vida de alegria. Vamos buscar até um exemplo da vida de Paulo, né? É uma vida de alegria. Paulo sofreu muito, né? Principalmente depois que ele encontrou Jesus.
Porque antes ele era um cara, bom, famoso, respeitado, né? Tinha um certo cargo, tinha autoridade perante homens. Mas aí Jesus vem, tem aquele encontro com ele, que ele cai do cavalo, literalmente, né? E aí ele entra numa nova vida. Ele entrou para a vida com Cristo. Só que não foi uma vida fácil. Perseguição, morreu como morreu, né? Foi perseguido, apanhou, foi humilhado, chicoteado, apedrejado, acho que tudo, né? Que naufragou, o que mais? Um monte de coisas aconteceram com ele. Mas ele sempre dizia, alegro-me, né? Alegro-me, alegrem-se, mandava nas cartas para que os irmãos se alegrassem em Cristo. Por quê? Porque ele estava seguro, estava firme nessa nova vida. E isso tem que nos trazer alegria. Eu sei que nós, corpo, alma, espírito, às vezes a nossa alma sofre, né? Às vezes a gente se entristece com as situações que a gente passa. Mas aí a gente se volta para essa nova realidade e a gente tem que se alegrar em quem nós somos, né? Alegrar nessa nova realidade. Portanto, a nossa nova vida plena em Cristo também é uma vida de crescimento. Quando Jesus nos chamou, Ele não nos chamou para ficarmos estáticos. Ele falou para que nós crescêssemos. E lá em Hebreus, também um texto que eu gosto de usar bastante, Hebreus 12, no verso 1, Hebreus 12, 1. Isso. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Jesus nos chamou para uma nova vida, uma vida de corrida, uma carreira, um caminhar, um caminho. Não é uma vida estática. Só que para isso, a gente precisa crescer. E para crescer, a gente precisa desembaraçar, desapegar, deixar para trás as coisas que nos prendem. Porque senão a gente vai ficar preso na vida da carne. A gente não vai viver a vida plena no Espírito que Jesus nos propõe. Porque a gente ainda está se apegando, está se prendendo a coisas que não deviam mais estar nos prendendo, né? Às vezes a gente se pega fazendo coisas, ainda levando em consideração muitas coisas que a gente não devia mais levar. A gente se vê reagindo de um jeito que a gente não devia mais estar reagindo. Poxa vida, aí você acorda, nossa, mas a minha vida não é mais para ser assim. Não sou mais chamado a viver segundo essas características do mundo. Eu preciso me desembaraçar disso, eu preciso abandonar esses hábitos, esses costumes, essa posição, essa, às vezes, rigidez, né, do coração. Eu preciso quebrar isso. Quem já viu o livro ou assistiu o filme Peregrino, né? Quem já viu? Acho que muita gente já viu, né? Que ele vai com um fardo, carregando fardo pesado, né? E no caminho ele vai deixando para trás isso para chegar no lugar final, né? Então, às vezes, a nossa vida é isso. Se a gente parar para pensar um pouco, tem muitas coisas que dá para a gente desapegar, desembaraçar para viver uma nova realidade em Cristo. Como é uma vida de crescimento, ela vai nos transformar, ela vai fazer com que a gente frutifique, né? E nós vamos ter novas características segundo o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, lá de Gálatas, né? Gálatas 5. Vamos abrir lá. Fruto do Espírito. Gálatas. Fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria. Gálatas 5, 22. Isso. Então, a versão que está ali diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas são qualidades, vamos dizer assim, virtudes, o fruto, né, de uma nova vida em Cristo, de uma vida plena. E às vezes a gente se olha, será? Tem muita coisa que eu estou devendo aqui, que eu ainda
desenvolvi plenamente e eu preciso desenvolver. Se eu estou querendo crescer, se eu preciso crescer, esse fruto tem que manifestar na minha vida. Mas muitas vezes a gente se pega, né? Então, tentando retomar aqui, que eu já trouxe 4 pontos. Essa nova vida plena em Cristo é uma vida espiritual, é uma vida de santidade, é uma vida de paz e estabilidade em Cristo, é uma vida de crescimento. A gente vai largar coisas e vai crescer no Espírito. Também um 5º item é uma vida de comunhão. Efésios, já que a gente está aqui em Efésios, vamos voltar para o 2, Efésios 2. Efésios 2:19 diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, Efésios 2:19. Não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, né? O propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? O mundo vê, às vezes, os agrupamentos só como uma reunião informal, pessoas que se unem para se divertir, ou em torno de um propósito, seja político, ou um grupo que se reúne para estudar. Nós não. Nós somos chamados a sermos família de Deus. O mundo vê, muitas vezes olha para as igrejas e se interessa pelas igrejas. Por quê? Ali tem bastante gente, dá para a gente tirar bastante voto ali, dá para a gente aproveitar aquele pessoal ali, trazer ele para o nosso lado. Mas nós não, nós temos que ter uma realidade, que na nossa nova vida, nós não somos só um agrupamento de pessoas que vem aqui no domingo. Nós somos a família de Deus, uma parte que se reúne aqui em Dayatuba e que é chamada para a vida eterna. Nós somos um corpo espiritual. Nós não somos só um agrupamento de pessoas. Então, é para essa nova vida que Jesus nos chama, para uma vida de comunhão no corpo. E Ele nos chama também, 6º item, para uma vida de esperança. Esperança no quê? Na volta dEle, na vida eterna, né? Vamos lá em 1 Pedro, no 1, capítulo 1. No versículo 3. A partir do versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Olha que grande coisa nos é apresentada aqui. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Até aqui. Então, nós temos esperança. Quem recebeu Jesus, quem encontrou essa nova vida, quem teve esse encontro, quem está vivendo uma vida plena proposta por Jesus, vive uma vida de esperança. Esperança na salvação, esperança na vida eterna, na volta de Jesus, que vai redimir, vai trazer de volta toda a realidade, a vontade dele vai prevalecer plenamente. E às vezes a gente, até o próprio Pedro fala, né, quando alguém questiona a razão da nossa esperança, né, a gente diz, a nossa esperança é Cristo. E essa deve ser uma característica da nossa vida. E a gente, nos nossos grupos, às vezes nas nossas reuniões, a gente fala muito sobre esperança, né? Porque o cristão tem uma esperança que muitas vezes faz a gente lidar com as situações da vida, as dificuldades da vida, de uma forma diferente, né? Nós passamos, né, o Celcinho, o Juninho, principalmente, no nosso grupo, passaram por falecimentos, por dores muito pesadas, né, nessa época da pandemia para cá, né? Perderam pais, mães, avós, né? E a gente falou muito sobre isso. A nossa esperança na eternidade, na salvação, faz com que a gente encare essas coisas diferente, que a gente não se desespere, que a gente não se perca nos sofrimentos dessa vida.
Então, irmãos, trazer esse resumo aqui para vocês do que eu quis falar hoje, sobre a vida plena em Cristo Jesus. Uma vida que é diferente da vida da carne, uma vida que é diferente da realidade que nos é apresentada aí no mundo. E nós precisamos despertar, nós precisamos dessa consciência todo dia. Quando a gente acorda, que a gente acorde com essa realidade firme no nosso coração. Eu não sou só mais um no mundo. Eu sou alguém que Jesus chamou para ter uma vida plena, uma vida eterna, e com essas características. A minha realidade de vida é espiritual, eu sou chamado a ser santo, eu posso encontrar paz mesmo nas tribulações, eu vou crescer como indivíduo, nas minhas virtudes, diariamente. Eu vou desfrutar de uma comunhão com os irmãos, e eu vou viver numa esperança, numa realidade eterna, que me é dada pelo sacrifício de Jesus. Amém? Nós vamos, nesse contexto também, depois de celebrar a ceia, trazer essa realidade para a ceia, né? A ceia não é só um ritual, não é só uma data comemorativa ou alguma coisa desse tipo. Não, a própria palavra diz, né, celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. E quando a gente celebra a morte e a ressurreição de Jesus, a gente está celebrando a nossa própria vida, nosso próprio nascimento. Então, a gente está celebrando não só algo que a gente faz como costume, como hábito, mas é uma celebração de uma nova vida. Isso aqui é algo espiritual. A gente não faz isso, não pode considerar, é só mais um costume lá do grupo. Não, isso é algo espiritual. A gente está celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, e a gente está celebrando a nossa nova vida. Então, quando a gente estiver tomando a ceia, que a gente tenha essa consciência, nós estamos celebrando a nossa nova criatura. Nós estamos comendo de algo, bebendo de algo que é espiritual, que remete a uma nova vida em Cristo. Amém? Foi isso, irmãos, que eu queria trazer hoje, bem breve, mas é isso. Vamos quem conduzir agora, acho que o momento da ceia, vamos passar para o... Como de costume, vamos ler a passagem que diz respeito a esse ato. Né? 1 Coríntios 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Jesus disse, quando ele fez este ato, ele fez uma coisa interessante, que talvez a gente às vezes se esquece. Ele disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Né?
Assim, a gente, muitas vezes a gente cai na rotina, né? E então, na rotina, a gente esquece dessas coisas, desses fundamentos, né? Este é o meu corpo que é dado por vós. A gente parar para pensar, é a igreja. A igreja é o corpo do Senhor. Foi dado, entregue, né? E nós somos corpo do Senhor. Né? Nós cantamos aí, somos suas mãos, somos seus pés, né? E essa é uma festa também, né? Celebrar a ceia não é para ser algo triste, né? Comer algo assim forçado, que a gente não quer comer, é terrível, né? Estava brincando com o Rafael, como a gente gosta de jiló, né? Rafael, come, são parentes aqui, come jiló, é bom, né? Tal. Ele falou, não gosto. Aí nem experimentou. Não gosta. Mas, boa essa palavra, detalhada. E eu tenho pensado a respeito da vida de igreja, né? Quando fala que nós somos a família de Deus. Uma família é feita... Hoje, o conceito de família está deteriorado, né? Por causa do Estado. Mas uma família, ela é feita de irmãos, principalmente. Pais, mãe, a gente não sabe, às vezes, de onde nasceu, não sabe... tem gente que não sabe nem quem foi a mãe. Mas Deus conhece e sabe tudo. E uma das coisas que é interessante é que quando nós somos alcançados pelo Senhor, tudo que foi lido aí, né? Nós nos tornamos filhos. Às vezes eu não penso nisso, né? Mas eu me tornei filho por causa que o Senhor determinou assim. Foi dado poder de serem feitos filhos de Deus. Roberto leu aí, né? João 1,12, que foi nos dado poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, somos uma família de filhos de Deus. Consequentemente, somos irmãos. E às vezes pode passar anos que a gente pensa diferente. A gente não pensa que somos irmãos. Né? Não sei se você já pensou sobre isso. E eu tenho que pensar que eu sou irmão. Eu tenho que pensar que o outro é irmão. Que somos irmãos, que somos filhos, que somos família de Deus. Eu me lembrei de... o Roberto está falando assim, um dia nós encontramos, ou Cristo nos encontrou. Né? Mas uma coisa interessante, que na parábola do filho que foi embora, está lá um título, o filho pródigo, né? Uma parábola do filho que saiu da casa do pai e foi embora. Né? Nossa vida é isso. Nós saímos por meio de Adão, né, lá no paraíso, fomos expulsos lá do paraíso. Nós perdemos o nosso entendimento de que Deus é nosso Pai, que nós somos filhos.
né, que Deus sempre quis ter uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo. Está lá, né, foi lido aí. Mas, assim, aquele encontro que aquele menino que deixou o pai, que abandonou o pai, pegou o seu valor, foi embora. O que aconteceu com ele? Ele perdeu tudo, né? Não é que ele perdeu, vamos pensar, perdeu em dinheiro, mas ele perdeu toda a noção de que tinha um pai, né? Tinha um pai. E nós também perdemos a noção que nós temos um pai. Agora, ele teve um encontro, né? Aquele filho teve um encontro, né? Com quem ele teve um encontro? Foi interessante pensar. Aquele filho teve um encontro consigo mesmo. E eu preciso ter um encontro com Deus? Não. Eu preciso ter um encontro comigo mesmo. Esse é o primeiro encontro, né? Eu preciso ter um encontro comigo mesmo. Falar, eu aqui morro de fome. E na casa do meu pai, até os trabalhadores têm pão com fartura. Por mais perfeito, justo que qualquer um de nós sejamos ou fôssemos, qualquer um de nós não passamos de pó, não passamos de nada, né? Nós não somos nada, né? E aquele moço chegou a esse entendimento. Ele falou, olha, eu tenho que voltar para a casa do pai, porque eu pequei contra ele e contra os céus, em 2 níveis, né? E ele então resolve voltar. Ele resolveu voltar, porque ele teve um encontro com a sua própria situação, com a sua própria pessoa, né? E é isso que precisa acontecer conosco todos os dias, né? Todos os dias eu preciso ter um encontro comigo todos os dias e para que eu possa ter um encontro com Deus. Quando eu tenho um encontro comigo, a primeira coisa que eu vou ver é que eu não sou pessoas de nenhum valor natural, né? Eu não sou aquela pessoa que eu muitas vezes idolatro, acho que sou. Eu não sou. Por mais que eu seja perfeitamente justo, eu não sou justo. O que nos faz justo é o Senhor. É quando nós entregamos nossa vida a Ele. Aí eu vou parar de ver imperfeição nos outros e vou ver as minhas próprias imperfeições. Que é o mais interessante. É ver não o outro, mas ver a mim mesmo, dependente, necessitado de Cristo. Eu sou necessitado. Eu sou aquele cego que o homem lá da festa mandou o Espírito Santo procurar. Eu sou aquele aleijado, né? Aquele cego. Eu sou aquele surdo. Que não ouve direito, que não vê direito, que vê as coisas embaçadas, como aquele cego lá do Evangelho fala, estou vendo os homens como umas árvores andando. Eu preciso ver a mim, porque aquele que estava lá na casa, o outro filho mais velho que estava lá na casa, ele não via nada, não enxergava nada. E eu não sei se ele entrou na festa, porque ele ficou vendo os problemas do seu irmão, né? Eu não sei se ele entrou na festa,
O convite era para que ele entrasse também, né? Mas não sei se ele entrou, né? Mas não é o nosso caso aqui. Nós precisamos entrar na festa. Amém? Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor fez a tua obra de salvação e de redenção nas nossas vidas, Pai. E nós queremos agradecer porque não somos dignos, Senhor. Como aquele menino falou, já não sou digno de ser chamado teu filho. Nós também queremos dizer isso, Senhor, que não é por nenhum ato de justiça nosso, Senhor, mas é porque o Senhor se fez justiça, morrendo no nosso lugar, Senhor, dando o seu corpo por nós, para a igreja, Senhor. E nós queremos, Senhor, nesta hora, Senhor, agradecer, Pai, pelo pão, pelo corpo do Senhor, por aquilo que o Senhor fez, pelo sangue derramado, Senhor. Nós te louvamos, Pai, e nós te adoramos, Senhor, porque, Senhor, por esta razão, Senhor, nós podemos estar, Senhor, celebrando aqui, Senhor. Nós podemos entrar na tua presença, Senhor, porque o Senhor fez esta obra, está fazendo esta obra, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos corações, na vida das pessoas, Senhor. O Senhor está encontrando, Senhor, todos aqueles, Senhor, pelos quais o Senhor deu a sua vida, Senhor. Oh, Senhor, nessa nova aliança, Senhor, feita pelo teu sangue, Senhor, nós nos encontramos contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa este pão, Senhor, e abençoa este suco, Senhor, que representa, Senhor, o teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te dar graça por isso, Senhor, porque fomos feitos teus filhos, Senhor, fomos feitos irmãos, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Amém. Obrigado por essa palavra que nós ouvimos aqui hoje, Senhor. Que ela tenha efeito nas nossas vidas, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, porque sabemos que é fruto, Senhor, de um meditar, Senhor, de busca da tua presença, Senhor. E ela enriqueceu nossas vidas nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. E agradecemos por cada vida que está aqui, Senhor. Pelos nossos irmãos, Senhor. Pelo cuidado, Senhor, de cada um, pela escolha de estar aqui, Senhor, nesta manhã, Pai. Abençoa cada um, Senhor. Enche da tua graça, enche da tua presença, Senhor. E como nós ouvimos aqui, transforma cada um, Senhor, na medida da tua graça, Senhor. O Senhor possa transformar cada coração, os nossos corações, as nossas vidas, o nosso comportamento, Senhor. Nós queremos ter, Senhor, ó Deus, uma vida nova e uma vida plena de verdade, Senhor. Mudando, Senhor, a nossa palavra, Senhor, os nossos relacionamentos, Senhor, que o Senhor seja em tudo isso conhecido, Pai, em nome de Jesus e para a glória, Senhor, glória e louvor do nosso Pai eterno, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Nós vamos fazer aqui como os irmãos vêm pegar aqui. E venham aqui ajudar a partir o pão. Amém? Pode pegar aí. Vamos aguardar todos e depois podemos nos reunir. Amém?